O noticiário oficial do Estado do Ceará dá conta de que o nosso Estado tem avançado em alguns setores, sobretudo no ensino de crianças e infantil, na geração de emprego e outros setores. Mas, na política, o Estado tem evoluído. No passado, não muito distante, os políticos cearenses podiam ser adversários, mas os interesses do Estado estavam acima dos interesses pessoais e menores. Hoje é bem diferente. Em 1958, Parsifal Barroso derrotou na disputa pelo governo do Estado do Ceará Virgílio Távora. Naquela época, não tinha o Instituto da Reeleição. Portanto, em 1962, o governador Parsifal Barroso não poderia concorrer a um novo mandato. O que ele fez? Decidiu apoiar a candidatura de Virgílio Távora para sucedê-lo no governo do Estado do Ceará. E Virgílio foi eleito, então, governador. Agora, exatamente porque os homens públicos cearenses só pensam nos seus umbigos, os que pensam diferentes não são apenas adversários, são inimigos. Infantis, como crianças que brigam na escola e ficam intrigados. Aqui está um exemplo dessa criançada dos nossos políticos. É uma parte da banda do Exército Brasileiro, em Fortaleza, numa solenidade na Câmara Municipal da capital cearense. Bom, e a banda do Exército está ilustrando essa solenidade na Câmara Municipal de Fortaleza, sabe por quê? Porque houve um rompimento político em 2022 entre o PT e o PDT. A banda de música da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros até 2022 era que fazia o que está fazendo agora aí a banda do Exército. Tocava o hino nacional no início da solenidade e o hino de Fortaleza no encerramento da solenidade na Câmara Municipal. A partir do rompimento de 2022, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não atenderam mais às solicitações da Câmara Municipal. Por isso, a Câmara Municipal recorreu ao Exército para dar esta oportunidade aos que forem lá nas solenidades cantarem o hino nacional e o hino de Fortaleza. Aí pode-se dizer, quanta baixaria nessa política cearense. Será que esse pessoal não tem juízo e vê que estão fazendo uma grande besteira, dando um péssimo exemplo aos jovens que estão entrando na vida pública, não necessariamente na político-partidária, mas na vida da comunidade? Bom, mas essa solenidade de ontem na Câmara Municipal de Fortaleza foi para entregar a medalha Boticário Ferreira ao deputado estadual Fernando Hugo, o decano da Assembleia Legislativa Cearense.
um dos poucos políticos sérios que o Ceará pode dizer que tem. É tão sério que não aprendeu e repudia o tipo de política que se faz hoje. Portanto, já está quase na porta de saída, exatamente porque repudia o tipo de política que se faz hoje no Ceará e no Brasil. Fernando Hugo é médico e faz da sua profissão um sacerdócio no bairro da Messejana. É amigo, leal e respeitoso, admirado por todos os seus colegas na Assembleia. Uma exceção, pois no Legislativo cearense de hoje, poucos deputados são amigos uns dos outros. A homenagem foi merecida, tanto que o governador se fez representar na solenidade por um dos seus secretários, Arthur Bruno, ex-deputado estadual, colega de Fernando Hugo em algumas legislaturas. E o prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi um dos primeiros a chegar ao evento. Fernando Hugo não escondia a sua emoção. Vamos ouvir parte do que ele disse ao agradecer a homenagem. Nós não podemos deixar de dizer: fazer qualquer profissão que você tenha contato com o público não necessariamente precisa ser um PhD, um cientista, uma figura de conhecimentos metafísicos. Precisa ter uma coisa, meu querido prefeito, meu estimado Arthur Bruno, meu nobre presidente, meu filho Renan, precisa ter na alma uma coisa que não se encontra em supermercado, em lojas, em comércios, em shoppings nenhum, que se chama amor ao outro. Isso é indispensável para que você, passo a passo, do exercício da sua profissão, humilde que seja, no traçar a massa do concreto que o bom servente sabe fazer, até o exercício academicista dos grandes mestres e professores, se você não tem amor ao povo, razão de ser de nosso exercício em qualquer profissão, jamais você poderá olhar para cima à noite, plasmando o sono com o que fizeste durante o dia e dizer: hoje eu caminhei no caminho daquilo que é amor, daquilo que é prospecção do bem-fazer. Eu acredito que, indiscutivelmente, segui o caminho do bem. Se não filo no sentido amplo, geral e restrito daquilo que eu sonho ainda fazer, eu tenho certeza que os meus pecados são aqueles pecados da simplicidade menor. Não são pecados mortais. São os pecados veniais que o catecismo nos ensinou, principalmente, Gardel, a nós que já passamos da casa dos 15 anos, eu, Sarto e o Arthur Bruno, e aprendemos com a vivência temporal aulas que não se aprendem na escola, mas na vivência da vida. Bom, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, vem hoje a Fortaleza, na parte da tarde, para, em parceria com a Câmara Municipal, inaugurar um novo serviço do INS, para melhor atender aos segurados da Previdência Social em Fortaleza. A visita do ministro e o serviço, é verdade, tem alguma relação com a campanha eleitoral deste ano, pois o PDT do ministro Carlos Lupe tem a reeleição do prefeito José Sarto como uma prioridade nacional
da agremiação. O ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, participou ontem de uma sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e lá foi pressionado sobre a ineficiência de algumas ações do seu ministério e sobre a greve dos professores das universidades e institutos federais, chegada já há 2 meses. Camilo acabou fazendo um apelo aos professores para que eles voltem a dar aulas. Vamos ouvir parte da fala do ministro. De novo, mais de 200 entidades, voltamos a ter o diálogo. Para mim, uma das coisas mais importantes de qualquer gestor é o diálogo, principalmente com os entes federados. Lembrar que o papel do Ministério é um papel de coordenação. Não é o Ministério que executa a política da educação básica no Brasil, são os municípios e estados. Portanto, é fundamental uma relação federativa de parceria com os entes nesse país. Depois retomamos o Fórum Nacional da Educação, realizamos a Conferência Nacional e temos hoje uma visão sistêmica, um olhar sistêmico da educação, desde a creche até a pós-graduação. É esse olhar que nós tentamos construir ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, dentro do Ministério da Educação. A pessoa que respeita as greves, a mobilização dos é o presidente Lula. Sempre respeitou e sempre abriu diálogo. Eu quero aqui, inclusive, cumprimentar as entidades aqui presentes, a FASUBRA, a ANDES, a FENET. Todo lugar que eu vou no Estado, que eu vou lá, depois eu recebo uma comissão. Eu desconheço o ministro que fez isso antes, de receber lá uma comissão e passar 1 hora discutindo com ele. Esse é um governo, eu quero lembrar aos companheiros e companheiras das entidades, que nós passamos, eu sou servidor público federal, passamos anos e anos com 0 de reajuste. O governo passado deu 0 aos servidores. Primeiro ano do presidente Lula foi 9%, o dobro da inflação. É claro que é impossível recuperar todo a defasagem de anos e anos em 1 ano e meio de governo, gente. Mas que reabriu o diálogo. Eu inclusive, defendo, fui governador, negociei muito com muitas categorias que greve, a gente só entra em greve quando não tem diálogo. O governo que abre a negociação, que tem discutido, que tem sentado a ministra, a equipe da MGI, né? As propostas que é preciso chegar lá na base são propostas que nunca foram apresentadas para as categorias como está sendo apresentado agora. Que varia entre, vou repetir, varia entre 23% a 43% para docentes, dependendo do nível, até 2026, e varia de 26,8% a 46,5% para os servidores técnico-administrativos. Inclusive mudando esses steps, que era uma grande reivindicação, mudando a entrada, aglomerando níveis de carreira. Então, tudo isso tem sido discutido. E eu tenho certeza, com responsabilidade, nós vamos superar, mas respeitando, e aqui eu quero mais uma vez dizer do respeito e da valorização que esse governo tem aos servidores públicos federais, das universidades e institutos federais, que cumprem um grande papel para a educação pública desse país. Então não é culpa de professor, não é culpa. Nós estamos aqui tentando reconstruir, repito, eu sou um homem que não gosta de olhar para o passado, não. Mas eu vou dar um depoimento meu. Eu fui governador, nunca fui recebido por um ministro daquele ministério. Repito, tive que entrar na justiça para receber o recurso que devia ao Ceará, ainda de governos passados. Portanto, o nosso governo é de diálogo, que é o meu compromisso e o meu estilo. Independente, repito, qual é a cor partidária do prefeito, do deputado ou do governador. Nós estamos falando aqui das pessoas, da educação. Nenhum país do mundo conseguiu crescer, se desenvolver, dar oportunidade sem educação. Nós precisamos tirar esse discurso da retórica. E eu faço um apelo, vamos aumentar o orçamento do MEC no próximo ano. Vamos colocar mais recursos para que a gente possa melhorar as universidades, institutos federais. Não adianta estar só no discurso. A gente tem que colocar na prática. Esse governo já aumentou em 50 bilhões de reais o orçamento de 2022 para 2022, num esforço enorme, buscando tirar dinheiro de fundo para garantir o pé de meia. Mas um país que não investe em educação, em ciência e tecnologia é fadado ao insucesso. Nós vamos garantir a educação para todos, só vamos garantir se tiver recurso, se tiver dinheiro, se tiver investimento. Agora, não é só dinheiro também, não. É cobrar resultado, deputado. É cobrar retorno das entes, dos federados e das redes municipais e estaduais. Apoio às redes educacionais. Nós precisamos ter orgulho do PNLD, orgulho
desse programa. Agora, quem define qual é a aquisição que aquela escola, qual aquela rede vai fazer, é a rede municipal, é a rede estadual. De uma forma bastante... Eu não vou aqui, deputado, entrar mais nessa questão, é a terceira audiência que eu venho aqui. Eu já falei sobre a cívico-militar. Aliás, a PGR agora, eu coloquei claramente, há uma inconstitucionalidade nesse programa, não há dados científicos que comprovem isso. Eu vou dar o exemplo do meu estado. Meu estado tem a menor evasão escolar do país depois de São Paulo. Porque São Paulo, lá no ensino médio, tem uma coisa chamada que ele passa todo mundo, né? Inclusive, eu fiquei até assustado com isso. Eles passam, ninguém é reprovado lá em São Paulo. E o Ceará é o segundo. E não foi porque é uma implantação de uma escola militar. Agora, toda escola tem que ter disciplina, independente de ser militar ou não. Toda escola tem que ter disciplina. Isso é uma coisa que precisa acabar com esse discurso. Ah, só tem disciplina. Não, toda escola precisa ter disciplina, precisa ter regra, obrigações do aluno, obrigações do professor, para garantir aí a qualidade da aprendizagem. Então, a disciplina tem que ter em toda a escola, independente do modelo. E lembrar, deputado, que as redes têm autonomia. Se o governador lá quiser criar a escola dele, ele pode criar. Agora, essa não é a prioridade, até porque eu já justifiquei. Tem um parecer jurídico mostrando a inconstitucionalidade. Eu criei escola militar no meu estado. Só tinha uma escola militar da polícia para atender demandas que criamos no interior. Mas isso não pode virar regra, até porque todas as evidências dos estudos já mostraram que essa não é a melhor política de resultado. E vamos fazer um debate. Nós estamos focando em alfabetizar crianças que precisam ser alfabetizadas, que essa foi a experiência do Ceará, que foi a experiência do Brasil, que vocês, inclusive, aprovaram aqui no Novo Fundeb. Lá, a experiência é repartir por resultado. Qual foi a crítica que eu faço ao Novo Fundeb? O Novo Fundeb nós estamos ampliando a 23% a contribuição, o repasse da União, e não estamos cobrando resultado na ponta. Bom, aqui no Ceará nós temos algumas escolas militares. Temos escolas da Polícia Militar em Fortaleza e no interior. Escola do Corpo de Bombeiros e o Colégio Militar, que é o mais antigo de todas essas escolas militares no estado do Ceará. O deputado Queiroz Filho, deputado estadual, criticou ontem na Assembleia Legislativa a medida adotada pelo governo federal em relação ao terreno do recém-demolido Hotel São Pedro, na praia de Iracema, em Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Uma semana, a gente viu, depois de todo o trabalho da Prefeitura a respeito do edifício São Pedro, só para a população entender, o edifício São Pedro, ele, para além de correr o risco seríssimo, com vários laudos que falavam e que atestam que corria um risco de cair, de ruir aquele prédio, estava funcionando, na verdade, como uma verdadeira Cracolândia. A Prefeitura está fazendo ali a urbanização de toda a praia de Iracema. E uma das maiores solicitações que a Prefeitura de Fortaleza tem é justamente sobre aquilo ali estar sendo foco de insegurança, como estava funcionando ali o edifício São Pedro. Aí, reparem bem, a Prefeitura vem, faz um compromisso, inclusive um contrato e um convênio assinado com os proprietários para fazer esta demolição. Por que eu estou falando e registrando esse contrato? Porque isso não é gratuito. Os donos do terreno têm que pagar pela demolição feita pela Prefeitura de Fortaleza. Se eu não me engano, algo em torno de R$ 1.700.000. Isso há o compromisso dos proprietários para fazer essa demolição e esse ressarcimento, esse pagamento à Prefeitura de Fortaleza, dinheiro público que tem que voltar aos cofres pela execução da obra da Prefeitura, que foi a demolição para acabar com aquele ponto ali que estava funcionando como uma verdadeira Cracolândia, sem contar no risco de desabamento.
O governo do Estado, inclusive no governo anterior, fez um decreto dizendo que que havia necessidade, havia um interesse naquela área, ou seja, um decreto de utilidade. O governo atual, ele cancelou, ele revogou esse decreto no início do ano, dizendo que, atestando justamente que por oferecer risco àquele imóvel, por não ter condições de ser reformado, o governo do Estado disse que não queria mais aquele terreno e revogou aquele decreto de utilidade pública. Pois depois que a prefeitura fez todo o serviço, demoliu, enfim, no dia seguinte, o governo federal vem e diz que tem interesse naquele terreno. Aí eu fico achando interessante, e eu não sei se, e eu não quero culpar e responsabilizar ninguém, como eu disse aqui, é muito mais uma provocação, se é realmente a UFC que está querendo, ou se estão passando para a UFC. Aí pergunto, e fica aí a dúvida, a gente vê a greve da UFC que não acabou e nem tem previsão de acabar, assim como das greves das universidades estaduais aqui do Ceará também. Aí dentro disso, outro dia eu estou enganado ou teve uma reportagem do reitor, do magnífico reitor da Universidade Federal, dizendo que o orçamento, não tinha orçamento suficiente nem para a manutenção da UFC. Aí a UFC agora está responsável pelo aquário, diga-se de passagem, né, para colocar o campus ali no campus Iracema ali no aquário, recebeu o prédio da antiga central de distribuição, fala baixinho aqui que aí o povo escuta, da central de distribuição dos Correios, ou está recebendo, eu não sei, esse prédio ali onde fica o edifício São Pedro, que pela entrevista que eu vi ontem por parte do magnífico reitor da UFC, pode ser tudo ali, inclusive nada. Eu acho muita injustiça depois de todo o trabalho que a prefeitura fez, inclusive, deputado Antônio Henrique, eu já vou passar a parte aqui, é uma das obras que, por essa questão, o governo teve o decreto de desapropriação ali do edifício São Pedro, de utilidade pública, não fez. Ponte dos Ingleses, não fez, o prefeito Sarto foi e fez. Será que não corre o risco de se tornar mais um elefante branco aquela obra, ou o que vier a ser ali no terreno do edifício São Pedro? Bom, na Assembleia Legislativa cearense, agora, embora as eleições deste ano sejam municipais, em toda sessão, que são apenas 3 sessões por semana, os deputados tratam de eleições. As eleições são municipais e a gente há de reconhecer que todos eles têm interesse nos seus respectivos colégios eleitorais da disputa que se trava neste momento em relação, por conta da votação que teremos no dia 6 de outubro para a eleição dos novos vereadores e prefeitos de todo o Brasil. Pois bem, em todas as sessões se fala de eleições, principalmente a eleição de Fortaleza. Os deputados governistas são duros nas críticas ao prefeito José Sarto. A bancada do PDT na Assembleia, que não é governo, são apenas 3 deputados, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Todo o resto da bancada do PDT é governista. Só esses 3 deputados estão fazendo a defesa do prefeito de Fortaleza. Ontem, depois de críticas duras do deputado de Assis Diniz, que é o líder da bancada do PT e de outros partidos aliados ao PT na Assembleia, ele foi duro nas críticas quanto à questão das creches e quanto à questão da limpeza pública. E coube ao deputado Antônio Henrique, no final da sessão,
é fazer o contraponto. Vamos ouvir. Com relação aos números aqui da nossa cidade, e no início dessa sessão, ou do primeiro expediente, nós vimos aqui o nosso presidente prestando contas de algumas ações aqui do Legislativo, e alguns apartes, acredito até que foi assim, orquestrado, eu não sei, chegou na cidade de Fortaleza, falando da gestão do prefeito Sarto. E eu sei que isso tudo tem a ver com as eleições que se avizinham, com promessas tentando convencer a população fortalezense de que alguns candidatos deverão ter as oportunidades que acham que deve ter. Mas eu não venho aqui para falar de promessas, e eu não venho aqui só para fazer uma defesa do prefeito Sarto. Eu venho aqui para mostrar os números dos últimos anos de gestão. E aí eu coloco não só do prefeito Sarto, mas também do Roberto Cláudio. E é importante que esses números também tragam o resultado daqueles que administraram antes de Roberto Cláudio. E citando aqui claramente quem foi. Foi o Partido dos Trabalhadores, que governou Fortaleza por 8 anos. Que na época era a prefeita Luiziane Lins, e se tratando da educação, o secretário de educação era o governador atual, na época secretário de educação Elmano de Freitas. E os números estão aqui, os números não me deixam mentir. Em 2013, quando o Roberto Cláudio assumiu, nós tínhamos 11.285 crianças matriculadas em creches. E em 2024, hoje nós temos 25.584 crianças matriculadas em creches, 126,7% de aumento. A pré-escola era 20.721 crianças em 2013, mas agora em 2024 nós temos 32.368 crianças matriculadas na pré-escola. 56,21% de aumento. E agora eu tenho outros números. As escolas do município de Fortaleza, escolas normais, eram 272 escolas. Hoje, em 2024, são 310 escolas, 38 escolas a mais. E eu estou falando de escolas de ensino regular, porque as escolas de tempo integral, em 2012, era 0. Fortaleza não tinha um aluno, uma escola em tempo integral. Hoje nós temos 37 escolas funcionando de tempo integral. SEI eram 90, hoje nós temos 186 centros de educação infantil. 90, olha esse número. Nós tínhamos 90 na gestão de quem? Na gestão do Partido dos Trabalhadores. Em 2012 foram entregues 90 creches, 90 SEI, para a gestão do prefeito Roberto Cláudio, que assumiu. E hoje, na gestão do prefeito Sarto, nós temos 186 centros de educação infantil. Creches eram 48, hoje nós temos 112 creches. E anexo, tinha 31 anexos. Foi o único número que baixou, mas baixou porque era para melhor. Nós tínhamos 31 anexos, hoje nós temos apenas 9 anexos. Por quê? Porque a gestão do prefeito Sarto, que deu continuidade à gestão do prefeito Roberto Cláudio, está avançando. Coisas que ninguém vê no governo do Estado. Uma gestão de continuidade, mas é continuidade para pior. Na gestão no governo do Estado, que era Camilo, hoje é Elmano, na gestão do PDT, na gestão do prefeito Sarto, que sucedeu o ex-prefeito Roberto Cláudio, os números aumentam. Isso aqui não é promessa, isso aqui é a realidade. É o que nós temos hoje em Fortaleza e queremos continuar. Bom, oficialmente, a Assembleia Legislativa garantiu ontem uma verba de R$250 mil para patrocinar
o 12º Seminário de Gestores Públicos, Prefeitos do Ceará 2024, promovido pela empresa Prática Eventos Limitada. O governo do estado também deve dar um patrocínio para este mesmo evento desta empresa privada que reúne prefeitos já pela 12ª vez, 12º ano aqui em Fortaleza. É um encontro que a Assembleia, Governo do Estado patrocinam sempre. Merece uma reflexão essa situação que está vivendo o governo federal em relação ao indiciamento pela Polícia Federal do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Esse indiciamento foi oficializado ontem. Quando a Polícia Federal ou a Polícia Civil dos estados, que são polícias judiciárias, fazem um indiciamento de qualquer pessoa, ela faz esse indiciamento com base na apuração da investigação que fez sobre aquela pessoa envolvida com determinado erro. No poder público, geralmente é desvio de recursos. A Polícia Federal, nem a Polícia Civil, faz um indiciamento a esmo, qualquer coisa. Não. Faz com base na investigação, na conclusão da investigação feita. Isso não significa dizer que a investigação foi perfeita e que a pessoa realmente cometeu o crime de que está sendo indiciada. Exatamente porque não é uma verdade absoluta o indiciamento, é que a Justiça, a partir de uma denúncia do Ministério Público, baseado nesse indiciamento, nessa investigação da Polícia Federal ou Civil, o Ministério Público faz uma denúncia daquele crime ou suposto crime ao Poder Judiciário e aí o Poder Judiciário vai então fazer tramitar aquele inquérito que ao final pode realmente concluir como verdade o que foi apurado na investigação e condena o réu. E, se não for apurado, absolve o réu. Mas o fato de um ministro, um secretário de Estado, um deputado, um homem público qualquer, ser indiciado, já deveria motivá-lo a pedir exoneração do cargo, para evitar o constrangimento do chefe, do prefeito, do governador, do presidente da República, exonerá-lo de imediato. Lamentavelmente, aqui no nosso país, nós não temos esse sentimento de respeito a si próprio, porque o homem que está sendo indiciado, ele pode saber que não cometeu o crime, mas a sociedade tem a quase certeza de que ele cometeu. E para que a sociedade não fique fazendo avaliações outras contra ele e seus chefes, seria bom que ele mesmo pedisse para sair. No caso de um ministro que é indicado por o partido devia ter a coragem de indicar imediatamente um outro nome para substituí-lo. O União Brasil não fez isso até aqui. O presidente ainda não exonerou o ministro e talvez só o faça se ele pedir, que é uma lástima. Aqui o estado do Ceará tem, por exemplo, uma secretária
que é tida pelo Tribunal de Contas da União. Ela foi condenada, a senadora foi condenada pelo Tribunal de Contas da União e é considerada ímproba. E o governo a mantém na Secretaria de Articulação Política. Pode ser uma birra do governo, mas é um péssimo exemplo que dá à sociedade. Ela deveria ter sido exonerada quando o acórdão do Tribunal de Contas, aliás, não deveria ter sido nomeada, porque o acórdão do Tribunal de Contas da União já era conhecido antes da sua nomeação. Um outro fato deprimente para a política nacional. Aliás, nós tínhamos um colega de imprensa aqui em Fortaleza, infelizmente ele já morreu, que ele criticava os colegas da área política e da área esportiva. Ele dizia, como é que se concebe, como se concebe o jornalista de política criticando os políticos, a política, o jornalista do esporte criticando o futebol, e aí, se acabar o futebol, se acabar a política, eles vão trabalhar como? Não, acabar a política seria péssimo, né? Porque acabava a democracia, não teríamos democracia. Acabar o futebol acabava com a festa popular. Nenhuma das duas iam acabar. Mas o fato de se criticar não está trabalhando para acabar com isso. Pelo contrário, se trabalha para melhorar, para evitar essas coisas feias, que dão um mau exemplo, que são deprimentes para familiares, para amigos, e desacredita a administração pública naquele momento. É por isso que se fala. Esse caso do PROS, ou melhor, o ex-PROS, o partido fundiu-se ao Solidariedade, né? E hoje o PROS não existe mais. Mas esse PROS, já na sua criação, não indicava boa coisa. Lamentavelmente, logo após a sua criação, o grupo político do então governador Cid Gomes deu maior apoio ao PROS. O próprio governador e seus liderados filiaram-se ao PROS, e o PROS, num determinado momento, passou a ser o partido do Ceará, porque só tinha de nome expressivo na política nacional o pessoal que foi filiado aqui no Ceará. Pois bem, desde cedo, esse PROS disse ao que veio. Aliás, esse Eurípedes, que foi o fundador do PROS. Tanto que, pouco tempo depois, o pessoal do Ceará abandonou o PROS, não quis saber do PROS, porque o homem, o Eurípedes, só queria saber do dinheiro do partido, do fundo partidário, e o pessoal do Ceará ficou com medo e se afastou do PROS. Mas quem é Eurípedes para criar um partido nacional? Pois ele criou, e agora está aí. Pegou o dinheiro do partido, comprou helicóptero, enriqueceu uma parte da família e ele próprio. E hoje está escondido da Polícia Federal, porque o dinheiro dos partidos sai dos cofres da União. É o fundo partidário e, na época das eleições, o fundo eleitoral, que é um fundo criado para financiar as campanhas eleitorais. Tão bom que aparecesse alguns homens públicos com a mentalidade dos que fizeram a política no passado, para fazer política sem o interesse da locupletação. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias, convidando-os a continuarem conosco, porque aqui na TV da Transparência já
teremos novas informações. Obrigado.